Tudo bem? No nosso último vídeo, a gente começou a introduzir o tema da ética. A gente falou um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças entre ética e moral. Um vídeo curtinho. Hoje, conforme eu prometi no finalzinho do último vídeo, o negócio vai começar a ficar divertido. O negócio vai esquentar. Por quê? Porque a gente vai começar a falar de teorias éticas. E quando se discute ética, ainda que a gente esteja pensando em todas as situações que a pessoa pode encontrar na sua vida, desde as mais corriqueiras até as mais dramáticas, normalmente, quando a gente está pensando filosoficamente sobre ética, a gente pensa nas situações mais extremas, nas situações limite. E por que a gente pensa nisso? A gente vai ter os exemplos que às vezes parece até meio forçado, meio bizarro. Por que a gente pensa sempre nesses casos? Ora, porque uma teoria, muitas vezes, ela pode até funcionar nas ações corriqueiras do dia a dia, em coisas normais, mas a gente só vai saber se ela é boa mesmo no caso mais extremo. Então é por isso que a gente vai sempre nesse limite. E hoje a gente vai falar sobre uma teoria que é chamada de utilitarismo. Logo a gente vai entender por que esse nome, é porque ele se concentra no conceito de utilidade. E a gente vai começar com um probleminha muito famoso, que é o problema do trem desgovernado, ou do bonde desgovernado. Qual é o problema? Esse que está sendo ilustrado aqui nesse desenho, veja que bonitinho. Você tem um trem desgovernado, um vagão desgovernado, à frente dele, ele pode seguir pelo trilho que ele está e matar 5 funcionários da empresa. Não me pergunte por que os funcionários estão deitados lá, isso é irrelevante para o nosso problema. Esse é um dado do problema, você tem 5 funcionários ali. Ou você pode pegar uma bifurcação, mudar o caminho do trilho que você está e matar só um sujeito, só um funcionário. Quem é você nessa história? Você é aquele sujeito ali, ó, do lado de uma interrogação, um pobre coitado, que se deparou com essa terrível situação. Você é capaz de mudar o trem de trilho. O que você faz? Qual é a ação justa a se tomar? Qual é a ação correta? Você deixa ele seguir no trilho e mata 5, ou você faz ele desviar e mata só 1? Veja, é um exemplo bastante dramático, não é? Dificilmente vai se deparar com isso na sua vida. Mas você tem que provar a teoria no limite. Então o que você faz? A nossa tendência é responder, se você tiver que escolher entre uma morte e 5, a menos pior, com certeza é matar um só. Então você deve desviar o trem. Mate apenas um funcionário. É menos terrível, digamos assim. Vai causar menos dor às pessoas. É claro, seria melhor se ninguém morresse? Seria. Mas infelizmente nessa situação você não tem o que fazer. Então normalmente a nossa tendência é: você deve matar só 1. Isso é melhor, essa é a ação correta a se tomar. É melhor 1 do que 5. Mas aí a gente pode mudar um pouquinho o problema. Veja agora nesse desenho, qual é a situação? Uma situação muito interessante. De novo, você tem um trem desgovernado, sem freios, você não pode fazer nada, não dá para parar ele. Tem 5 pessoas na via, coitadinhas, presas ali. Dessa vez, você está em cima de uma ponte. E você percebe que nessa ponte, você tem um sujeito grande, corpulento, grande o bastante para, se empurrado na via, parar o trem. Se você empurrar o cara, ele vai cair, ele vai morrer, evidentemente. Mas as 5 pessoas que estão ali vão ficar vivas. A situação é muito semelhante com o primeiro exemplo. Não é difícil de perceber. De novo, parece que, é melhor uma pessoa morta ou 5 pessoas mortas. Mas repara como uma pequena mudança no problema dificultou as coisas. As pessoas naturalmente tendem a falar: opa, tem alguma coisa errada aí. Se eu empurrar o sujeito, ele não participa do problema, eu vou me sentir culpado. Ora, você hesita, você não quer fazer. Mas o princípio parece ser o mesmo. É melhor matar uma vida do que 5. Claro, seria melhor não morrer ninguém, evidente. Mas, se você não fizer nada, se você não empurrar o sujeito, o que você está escolhendo 5 pessoas vão morrer. Você não tem essa opção de, não, eu fiquei na ponte, quietinho, não fiz nada. Eu não estava de fato envolvido, bobagem. Você está. Se você pode fazer alguma coisa a respeito para mudar essa situação, você está envolvido. Mas
você hesita. Nesse caso, você hesita. E aí você vai sentir culpa. A questão toda, quando a gente está discutindo ética, a gente está tentando descobrir qual o princípio que deve nortear nossas ações. Aquilo que você vai ficar em dúvida, falar, o que eu devo fazer? Qual é a ação correta? Esse princípio me diz, você deve agir assim e assim estará agindo corretamente. Ora, no primeiro caso, a gente pensou que era correto, é melhor uma do que 5. Agora, em que parece um caso semelhante, a gente hesita, a gente sente culpa. Por que sente culpa? Será que não é uma culpa irracional? Esse é o ponto, essa é a discussão. É claro que a gente pode alegar que, se a gente empurrar o sujeito, a gente vai ser culpado legalmente, sabe? Mas a gente está indo mais fundo que isso. A gente quer saber se, eticamente, se aquilo que sustenta as leis te ajuda aqui. Você deveria empurrar o cara ou não? Independente da culpa, ela pode ser irracional. A discussão toda aqui há um princípio ético aqui? Quando a gente pensou lá no primeiro problema, é melhor matar um do que 5. Isso é um princípio ético válido? Se ele for, por que motivo que não quer aplicar ele agora? Essa culpa pode ser que seja irracional. Pode ser parte da nossa educação que tendeu a nos levar a esse caminho. Mas, se o princípio ético for válido, talvez você deva empurrar o sujeito e não se sentir culpado porque será a ação correta. É justamente isso que Jeremy Bentham, um sujeito lá do século XVIII, diria. Ele é o sujeito que vai criar essa teoria ética chamada de utilitarismo. Ele, sem sombra de dúvidas, diria: é claro que você deve empurrar o cara da ponte. Você não deve nem pensar a respeito. Por quê? Qual é o princípio que deve nortear nossas ações? É simples, o princípio da utilidade. E o que é isso? Você deve sempre maximizar a felicidade, aumentar a felicidade e diminuir a dor. Simples assim. Utilidade é isso. Qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e evite a dor e o sofrimento. Isso é utilidade. E para o Bentham, esse é o princípio que deve regular todas as nossas ações. A gente sempre deve tentar aumentar a felicidade e diminuir a dor. E não é difícil entender como é que ele chega nesse princípio. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, eu mesmo, todo mundo quer ter felicidade o máximo possível e quer fugir do sofrimento. Mesmo que você me diga, mas professor, e o sujeito que sente prazer na dor? Ora, você acabou de me dar a resposta. A dor para esse sujeito não é dor, não é sofrimento, é prazer. Então pronto, ele quer prazer, como todo mundo. Então o princípio do Bentham é muito natural. Todo mundo quer aumentar a felicidade e quer fugir da dor. É muito natural, isso é universal, todos vivem desse jeito. Então esse deve ser o princípio que vai nos guiar, o princípio da utilidade. Você pensa lá no primeiro problema, em que o trem pode matar 1 ou 5 pessoas. E você fala, puxa, se matar uma pessoa vai aumentar a felicidade e vai reduzir a dor, essa é a ação correta. E foi assim que a gente pensou mesmo. A gente talvez não tenha colocado nesses termos, mas a gente pensou, puxa, causa menos dor, é menos pior, digamos assim, uma pessoa morrer do que 5. Imagina, 5 famílias chorando, muito mais dor. Então essa é a ação correta. Agora no segundo exemplo, você empurra o sujeito ou não? O que você deve fazer? É muito simples. Você deve colocar numa balança. É um cálculo. Você vai olhar, veja, se eu empurrar esse sujeito, vai causar que tipo de dor? Ora, esse sujeito vai sentir dor, não é? Além da dor física da batida, causa sofrimento a ele, à família, às pessoas que amam ele. Mas, em compensação, 5 pessoas vão ficar vivas. Ora, agora se você faz o contrário, não empurra o sujeito e deixa as 5 pessoas morrerem, ora, a dor vai ser muito maior do que no primeiro caso. Então, não tem conversa. A ação correta aqui, ao menos sob essa perspectiva utilitarista, empurre o sujeito da ponte. E não sinta a culpa por isso. O que te leva a sentir culpa é irracionalidade. Se você for racional, se você perceber que o princípio que deve guiar nossas ações é o princípio da utilidade, você vai empurrar o sujeito da ponte. Simples assim. Então, você para pensar, você fala, puxa, interessante essa perspectiva do Jeremy Bentham. Um pouco diferente, mas interessante. Parece fazer sentido. Aí, eu te pergunto, se esse for o caso, se o princípio da utilidade é o que deve guiar nossas ações,
Será que é possível dizer que as bombas atômicas, sabe aquelas que foram lançadas em 1945 no Japão, será que elas salvaram vidas? Aí você para, você pensa, fica um tanto estupefato e fala, como assim? Como é que as bombas atômicas podem ter salvado vidas? Então vamos lá, vamos pensar como isso é possível. A gente sabe que quando as bombas são lançadas, é o fim da Segunda Guerra, né? A gente está caminhando para o fim da Segunda Guerra. A maioria dos países já se rendeu, já desistiu de lutar, mas o Japão insiste. É aí que, no comecinho de agosto de 45, os Estados Unidos lança 2 bombas sobre o Japão. Primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Qual foi o resultado dessas bombas? Bem, foi devastador, não é? São bombas atômicas, você sabe que são bombas atômicas. Então, foi feio. O número estimado de mortes nesses 2 ataques é de 210 mil pessoas. Essas bombas varreram as cidades do mapa, simples assim, sumiu. Negócio espantoso, terrível e absurdo, digamos. Ora, ainda assim, é possível que você se questione, poxa, será que essa ação foi uma ação correta, uma ação justa? Pense o seguinte, o Japão, ele tinha uma certa tradição cultural de não se render, isso fazia parte, ele não desistia por qualquer coisa, ele ficava até o final. Não por acaso, todos os países que estavam combatendo, a maior parte já se viu como derrotado, já desistiu, se rendeu, mas o Japão continua. Agosto de 45, ele ainda está lá brigando. Então você poderia argumentar, e não é assim tão irreal, de que se as bombas atômicas não tivessem sido lançadas, a gente teria um número maior de mortos, porque a guerra ia continuar nos moldes tradicionais, e isso ia levar a um número absurdo de pessoas mortas. Por que isso não é absurdo? Porque se você pensa na invasão de Okinawa, a invasão do arquipélago japonês de Okinawa, o número de mortos foi 100 mil civis, número estimado, evidente, 100 mil civis e 70 mil soldados. Veja, 170 mil. As bombas mataram por volta de 210 mil. E se você para pensar, é muito provável que uma ação militar em direção a Tóquio para conquistar Tóquio tivesse um número muito maior do que 210 mil mortos. E depois das bombas atômicas, que é um ataque assim que afeta não só fisicamente, né, as cidades que desapareceram, mas afeta a nação japonesa espiritualmente, digamos assim, né? É um negócio, é um golpe tão forte que você fica meio fora do ar. É depois disso que eles vão se render. Então, quem sustenta que as bombas atômicas salvaram vidas, está pensando nessa perspectiva da utilidade. Ele está dizendo, você coloca na balança os 210 mil mortos que as bombas ocasionaram, mas logo depois fizeram o Japão se render, vale o preço do número de mortos que a gente teria se a guerra tivesse prosseguido nos moldes tradicionais. Então é um cálculo. Você coloca aqui 210 mil mortos que de fato ocorreram e estima, fala, vai ter mais mortos aqui. Então o ataque nuclear realizado na Segunda Guerra seria a ação justa, uma ação correta. Se você nunca pensou nesses eventos históricos, nessa perspectiva utilitarista, essa resposta, esse cálculo pode até soar um pouco estranho, né? Um tanto quanto desumano. Mas faz sentido. Tanto faz sentido que é muito comum que as pessoas, ao ouvirem isso, elas não se afastem do princípio da utilidade, mesmo quando elas querem contra-argumentar. Elas se mantêm dentro desse princípio, mas alegam que o cálculo está errado. Isso que é curioso. Veja como o Bentham tinha razão. O princípio da utilidade ele é muito forte. Ele realmente parece ser muito presente à natureza humana. Porque as pessoas tendem a responder, mas veja, esses 210 mil mortes aí que você fala, é o resultado direto do ataque da bomba, não é? Mas a gente sabe que muita gente continuou morrendo, foi afetado pela radiação que essas bombas deixaram. Isso se estende por décadas, não é? Então o que a pessoa está dizendo não é que o princípio utilitarista da utilidade aqui, de pensar na maior felicidade e menor dor, esteja errado. Ele só está dizendo que o cálculo está errado. Então muitas vezes a pessoa contra-argumenta dizendo não, as bombas não salvaram vidas, não porque haja alguma coisa como, sei lá, direitos humanos e você não pode lançar uma bomba, não. É só ela está dizendo que o cálculo está errado. Ela, não.
morreu mais do que 210 mil. Então, assim, a gente tem que colocar na balança o número mais próximo da realidade. Tem que levar em consideração, inclusive, aqueles que sofreram com os efeitos da radiação. Então, veja como é poderosa essa explicação do Bentham. Ela é muito forte. Apesar de muito interessante, a teoria do Bentham, ela tem algumas dificuldades que dizem respeito a valores que são muito caros a gente hoje. Por exemplo, ela tem muita dificuldade em sustentar a existência de direitos individuais. Por quê? Não é que o indivíduo não valha nada na teoria utilitarista. É que ele só vale quando os seus desejos, as suas vontades são consideradas em relação aos outros. Quando elas são levadas em consideração no cálculo. Falar, ele gosta disso, então você vai aumentar a felicidade, ou você vai reduzir. Mas ele, nele mesmo, nunca é considerado. Por exemplo, será que a tortura pode ser, em alguma medida, uma ação justa? Será que ela pode ser justificável? É claro que quando a gente escuta tortura, a nossa tendência natural é falar, não. Tortura nunca mais, esse tipo de coisa, né? Começa a sair quase um panfleto. Porque soa, nossa, tortura parece um negócio absurdo pra gente. Mas pensa com calma. Pensa que a sua cidade está sendo ameaçada por uma bomba relógio. Você sabe que tem uma bomba relógio lá e a polícia acabou de prender um suspeito. E é muito provável que esse suspeito realmente tenha feito a bomba, ele saiba onde a bomba está, talvez saiba como desarmar. Significa que ele tem informações que são valiosas. Se a bomba explodir, vai ser um desastre. Aí eu te pergunto, será que você sabendo que se você torturar esse sujeito, se você fizer com que ele sinta dor para falar a verdade, será que essa não seria uma ação justa? Será que nesse caso, torturar esse sujeito em benefício de todos os outros não é uma coisa correta a se fazer? E quando eu falo em tortura, discutir tortura, eu não estou falando de discussão abstrata, que os filósofos nas suas torres de marfim ficam discutindo. Não, eu estou falando de ações que de fato se aplicam no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois dos ataques terroristas do 11 de setembro, a discussão foi muito séria lá sobre isso. Na verdade, a discussão caminhou para resultados práticos. Se a gente olha aqui nesse slide, você vê trechinhos do ex-vice-presidente do Bush, desse momento, dessa época, em que sim, ele está criticando um relatório da época que falava sobre tortura, e o que fica muito claro, muito explícito é que eles estavam procurando o terrorista, o Osama Bin Laden, o sujeito que era responsável por ter feito aquele atentado gigantesco contra os Estados Unidos. E ele está dizendo, você acha o quê? Que a gente ficou conversando? Que a gente ficou brincando? Que a gente ficou jogando cartas com essas pessoas? Não. A gente fez o que era preciso. Em outras palavras, ele está dizendo que sim, a tortura era a ação correta. Não dava para ficar brincando. Você estava falando de terroristas. Então você tem que tirar a informação do cara. Você vai ficar brincando, não, veja lá, não podemos fazer nada com ele. Não podemos fazer uma palestra sobre a importância da vida humana. Acorda, meu. Ele está falando de gente que mata milhares de pessoas. Então sim, ele está dizendo que a tortura é a ação correta. Não é que você faz por baixo dos panos. Não, é que sim, ela deve ser feita oficialmente, inclusive. Sem medo. É a ação que você tem que tomar. E aí você para, será que é ou não é uma ação justa? Pensa na perspectiva utilitarista. Você pode justificar a tortura. Por quê? Ora, se você pensar que o sujeito que é torturado, ele vai ter o sofrimento aumentado, com certeza vai. Porque vai doer, não vai ser agradável. Ele vai apanhar, ele vai ser sufocado na água, vai tomar choque, não é fácil. Mas isso tem em vista a informação que ele tem, que se ela for obtida, vai salvar milhões de pessoas. Ou seja, é o sofrimento de um cara em favor da felicidade de milhões de pessoas. Ora, isso aí parece que é o princípio da utilidade sendo bem aplicado? É. Então sim, você pode, sob a perspectiva utilitarista, defender a tortura. Veja, é possível, eu não estou dizendo que todo utilitarista teria que defender, mas dá para pensar que a tortura pode ser sim uma ação justa. Veja, mesmo dentro da perspectiva utilitarista, você poderia contra-argumentar. Você não está jogando de lado o princípio de utilidade. Você poderia, por exemplo, dizer que esse aumento da felicidade aí de milhões não vai acontecer. Por quê? Porque
as informações obtidas através de tortura não são confiáveis. O sujeito não está dizendo que o cara não deve apanhar ou não, ele só está dizendo que não funciona. O que, aliás, faz sentido, não é? Imagine você, se você estivesse apanhando, sendo torturado. A chance de você falar qualquer coisa para parar o sofrimento é grande, não é? Eu digo por mim, se eu estivesse apanhando, eu não sei se eu teria todo esse lado heróico de segurar. É possível que eu falasse qualquer coisa, esse é o ponto, qualquer coisa. Então, mesmo na perspectiva utilitarista, você poderia colocar o cálculo na balança e falar, não vale a pena bater nesse cara, porque a informação não será confiável. Você não terá esse aumento de felicidade da comunidade. Ou então, você poderia argumentar, se a gente, como nação, começa a tomar oficialmente a tortura como uma ação comum que o exército pratica, isso gera um problema. Qual o problema? O problema é que se algum soldado nosso for capturado em alguma outra nação, esquece, viu? O coitado vai sofrer e muito. Porque se é uma postura oficial da nação torturar os inimigos, quando o seu soldado for o inimigo de alguém capturado, já era, meu. O cara vai sofrer e muito provavelmente vai morrer. Então veja, isso poderia complicar a vida dos oficiais. Motivo pelo qual, talvez, um utilitarista poderia dizer, você não vai ter o aumento da felicidade. Então a tortura pode não ser uma boa. De todo modo, o que importa é que, em nenhum momento, nesses argumentos que a gente deu aqui, nem a favor, nem contra, a gente disse, você não pode torturar o sujeito, porque isso é errado. É errado na ação nela mesma. O indivíduo não pode passar por isso. Ele tem alguma dignidade que é própria. Então, não há, na perspectiva utilitarista, ao menos nessa perspectiva inicial proposta pelo Bentham, uma maneira de pensar direitos humanos. Não há. Não tem como. Não encaixa. Você vai fazer um cálculo. Se o cálculo for positivo, se aumentar a felicidade, a gente vai por esse lado. Se não aumentar, a gente não vai. Então essa é uma das dificuldades que os utilitaristas têm que responder. E como é que fica? Não tem direito humano nenhum, não tem nada? Outra dificuldade é que a gente está falando aqui de cálculo da felicidade, cálculo daquilo. Isso pressupõe que não há nenhum prazer que seja superior a outro. Significa que se você assiste Big Brother ou se você lê Aristóteles, não vai fazer diferença. Não tem nenhum prazer mais elevado que o outro. Isso parece que vai causar alguns problemas. Então a gente tem essas duas dificuldades. Os direitos individuais e os valores todos iguais. Como é que a gente consegue dar uma boa resposta ainda dentro da perspectiva utilitarista? Para fazer isso, a gente vai ter que recorrer à obra de John Stuart Mill, que é um sujeito do século XIX, que vem logo depois do Bentham, que também utilitarista, que vai, digamos, sofisticar certos elementos do utilitarismo para dar conta dessas dificuldades. Para responder como é que pode o utilitarismo coexistir com a ideia de direitos individuais, o Mill vai lançar a mão do conceito de liberdade, que aliás é um livrinho dele muito famoso sobre a liberdade, muito fácil de se encontrar, eu recomendo que você leia. Ora, o que o Mill entende que é liberdade? Algo muito simples. Ele vai dizer, governo nenhum tem poder para interferir na minha liberdade individual. Nem que a desculpa seja proteger eu de mim mesmo. Sabe, quando o Estado proíbe que a gente coma sal, ele começa a reclamar que o restaurante tem que limitar a quantidade de sal. O Mill vai dizer, se eu não estou interferindo na liberdade de ninguém, eu não estou incomodando os outros, não há essa possibilidade. O Estado não tem esse direito. Ele não pode interferir na minha liberdade individual. Se você não atrapalha ninguém, ele vai dizer, a independência é por direito absoluto. Então esquece, meu chapa. O Estado não pode interferir na sua vida. Veja que é uma concepção bastante interessante de liberdade. Mas aí você pensa um pouquinho, calma lá, é bonito, eu gostei. Realmente me agrada essa definição do Mill aí de liberdade, mas como é que ela se sustenta na perspectiva utilitarista? E por que eu digo isso? Porque pensa na seguinte situação. Pensa lá numa comunidade qualquer, em que a maioria das pessoas segue a religião A e uma pequena minoria segue a religião B. E a maioria que segue a religião A, ela não gosta da religião B, na verdade tem até repulsa pela religião B. De modo que eles gostariam que essa religião
fosse proibida de sua comunidade. Elas queriam que ela saísse do mapa, sumisse. Se você para pensar que a religião A é a religião da maioria, é bem provável que, se você sumisse com essa religião B, que é da minoria, você tivesse um aumento da felicidade e o sofrimento seria só de uma pequena parte. O aumento da felicidade iria compensar esse pequeno sofrimento. Então você poderia dizer que, ao que parece, o utilitarismo, apesar do Mill se dizer utilitarista, parece que não vai funcionar essa ideia de liberdade dele, e também não parece muito boa se você pensa em liberdade religiosa. Parece que não dá certo. Ainda assim, o Mill vai olhar essa situação e vai falar: calma, é só você olhar com um pouquinho mais de cuidado a noção de utilidade. Veja, ele vai fazer um pequeno deslize. É muito pequenininho, mas o suficiente para fazer funcionar a ideia de liberdade individual com o princípio da utilidade. Ele vai dizer, qual é o princípio da utilidade? É você maximizar a felicidade e diminuir a dor. O problema é que, até agora, você estava pensando nesse princípio no aqui e agora. Era um negócio muito imediato. Eu preciso aumentar a felicidade agora, nesse momento. Parece coisa de mimado, coisa de criança mimada. O Mill vai falar, calma. O que você tem que pensar não é na felicidade caso a caso, de pessoa a pessoa. Você tem que pensar no aumento da felicidade a longo prazo. Se você pensa, por exemplo, num jovem que ele está lá estudando, ele tem um sonho de entrar na faculdade, ele quer entrar na USP, que é a melhor, né? Ele quer entrar na USP porque é melhor, faz sentido. Mas para fazer isso, ele vai ter que concorrer com um monte de outras pessoas que também querem entrar na USP porque é a melhor. Todas se esforçando ao máximo. Aí, o sujeito está lá, sexta-feira à noite, liga um amigo dele, um amigo meio preguiçoso, né? Mas grande amigo dele, e fala, ô Zequinha, tô indo aqui numa festa com os amigos, você não quer ir junto? Só que ele já tinha se programado para estudar, afinal de contas ele tem uma rotina de estudos, né? O sonho do cara é grande, é difícil. E aí que você percebe a diferença da visão do Mill aqui na utilidade. Ora, se você fosse casa a casa, um negócio mais imediato, você ia pensar, não, ele vai ter mais felicidade se for na festa. Mas o Mill vai falar, não, pensa a longo prazo. A felicidade dele será muito maior se, nesse momento, ele se privar dessa felicidade e estudar. E no futuro entrar na USP. A felicidade dele vai ser muito grande. Não só no momento de, poxa, entrei na USP, que legal, coisa e tal. Mas no fato de que, provavelmente, ele vai ter uma boa formação, isso vai afetar a carreira profissional dele, ele vai ter um emprego melhor, vai viver melhor e vai morrer melhor. Veja, você mudou a vida inteira da pessoa. Então, quando você pensa a longo prazo, isso faz diferença. O princípio de utilidade fica um tiquinho diferente, um pouquinho mais sofisticado. O suficiente para começar a permitir a coordenação entre liberdade individual e utilidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Abandona essa ideia de que a felicidade tem que ser aumentada caso a caso. Você tem que pensar no todo. E aí ele vai dizer, nesse nosso exemplo da comunidade que gosta a maioria da religião A e quer eliminar a B, não vai dar certo essa ideia de é melhor eliminar a B porque aumenta a felicidade. Bobagem. Ele vai dizer que quando a gente pensa na felicidade a longo prazo, você vai ter um aumento da felicidade quando a gente permite que a religião B coexista com a A. Você não deve censurar a religião B. E por que isso traria felicidade no longo prazo? Uma série de motivos. O primeiro deles é o mais óbvio. Pode ser que, com o tempo, essa religião B, minoritária, se mostre correta, verdadeira. Isso pode acontecer. Além disso, mesmo que isso não aconteça, e a religião B não se mostre verdadeira e suplante a outra, não, pode não acontecer. Ainda assim, o fato de ter uma opinião diferente da maioria evita que a opinião da maioria acabe se tornando um dogma, um preconceito. E isso leva ao terceiro ponto, que quando tem várias opiniões, isso evita com que essa comunidade tenda a se tornar conformista, sabe? Parar no tempo, ficar lá desanimada. Então você tem 3 boas razões para imaginar que, se você não permitir que a religião B seja expulsa, censurada da comunidade, que isso vai trazer mais felicidade. Então perceba que uma pequena mudança na perspectiva aí da utilidade já permitiu conceber a liberdade religiosa. Interessante. Ainda não é o suficiente. Por quê? E se uma sociedade
conseguisse aumentar sua felicidade de longo prazo, considerando essa pequena mudança do Mill, só que se valendo de meios autoritários. É fácil pensar isso. Pensa naquelas pessoas que falam, poxa, bom mesmo era no tempo da ditadura, vivia melhor, coisa e tal. Pode ser verdade. A pessoa pode não estar mentindo. Pode ser que no caso dela, ela vivesse melhor. E aí? E se isso se espalhou e a maior parte das pessoas de fato viveu melhor numa ditadura? O que você faz? Isso significa que a ditadura é uma coisa boa? E essa é, a longo prazo, a ação correta? Meter tanque nas ruas e acabar com liberdade civil? Veja, você tem que pensar. É claro que a gente tende a falar, não, mas por que não? O Mill vai ter que explicar. Veja, para explicar isso, vamos ler um pequeno trechinho do que o Mill diz. Aí você vai ver que, veja que jogada. Como o Mill é um cara esperto. Ele diz, as faculdades humanas de percepção, julgamento, sentimento discriminativo, atividade mental e até mesmo a preferência moral só são exercitadas quando se faz uma escolha. Aquele que só faz alguma coisa porque é o costume, não faz escolha alguma. Ele não é capaz de discernir nem de desejar o que é melhor. As capacidades mentais e morais, assim como as musculares, só se aperfeiçoam se forem estimuladas. Quem abdica de tomar as próprias decisões não necessita de outra faculdade, apenas da capacidade de imitar, como os macacos. Aquele que decide por si emprega todas as suas faculdades. É um trechinho sobre a liberdade do Mill. E o que ele está dizendo aqui? Qual é o ponto? Por que a gente leu essa citação? A questão é que, se você vivesse numa comunidade que é até feliz, digamos assim, mas vive numa ditadura, é que você vai ser obrigado a aceitar a opinião daquele que está no poder. E qual é o problema disso? O problema é que, se você só obedece os outros, só aceita a opinião dos outros, porque ela é imposta a você, aquelas faculdades que te tornam mais humano, elas atrofiam, elas não funcionam. Então, não é possível que, se você vive num regime em que aquelas faculdades que te tornam humano, elas ficam atrofiadas, que isso seja um aumento da felicidade. Então, o que o Mill está colocando aqui na equação é que, se você considerar só as consequências e ignorar a natureza, o caráter dos seres humanos, você vai falhar. Você não vai atingir o máximo da felicidade. Então, não basta você olhar, nossa, naquele país, naquela ditadura extremamente sangrenta, as pessoas tiveram a felicidade aumentada. Bobagem. Se você ignorar aquelas faculdades que tornam elas mais humanas, se elas forem atrofiadas, não tem mais felicidade. Então, se esse aspecto do caráter, da natureza do ser humano entra na jogada quando a gente está pensando em ética, isso permite pensar por que o Mill também sustenta que há prazeres mais elevados. Como assim há prazeres mais elevados? Ele quer dizer que tem prazer que sim, é bom que você sinta, e tem prazer que é uma droga que você sinta. Seria melhor se você não sentisse. O Bentham, por exemplo, ele não via dessa maneira. Não tinha distinção nenhuma. Prazer é prazer, dor é dor. Você assistiu Simpsons, ou leu Shakespeare, ou leu Aristóteles, não faz diferença. Qual te dá mais prazer? Se assistiu os Simpsons te dá mais prazer, então pronto, essa é a ação correta. Esqueça o Shakespeare, esqueça o Aristóteles. Se te dá mais prazer assistir Big Brother do que escutar música clássica, ora, então esqueça a música clássica, fique com o Big Brother. A gente costuma, hoje em dia, sempre que menciona Big Brother, tem aquela alma um tanto petulante, arrogante, né, que já se mostra, Big Brother, coisa de burros, alienados. Ora, o Bentham diria que isso é um tonto. Só tá querendo se aparecer. Se causa mais prazer, acabou. Faça isso. Não há diferença nenhuma. Pô, pode até parecer interessante, né? Fala, nossa, um sujeito que não tem preconceitos, coisa e tal. Mas isso gera problemas. Imagina que as pessoas tenham grande apreciação por assistirem brigas de cachorros, rinhas de cachorros, a ficar vendo obras de arte. Ora, isso significaria que a gente deveria começar a construir rinhas e não museus? Perceba, se você topa essa ideia do Bentham, de que prazer é prazer e dor é dor, você deveria falar, fazer o quê? Não tem prazeres mais elevados. Se o cara prefere ver pitbull se matando na rinha,
vamos construir rinhas e não museus. Mas você pensa, você coça a cabeça e fala, puxa, parece estranho isso, né? Parece esquisito. E o Mill vai falar, sim, é esquisito. Tá errado. Você está desconsiderando algo importante. O quê? Que sim, há prazeres mais elevados. Por quê? Por que há prazeres mais elevados? Porque assistir aos Simpsons é inferior ao prazer que ler a Odisseia vai trazer. Por quê? Por um motivo muito, muito simples. E é claro que o Mill sabe que muitas vezes a gente cede à preguiça, é normal. Ler a Odisseia, ler a Ilíada, que são grande obra da literatura, não é uma tarefa tão simples. Você, sei lá, assistir TV é muito mais fácil. Assistir uma série da Netflix é muito mais tranquilo, exige muito menos esforço intelectual do que se dedicar à Ilíada. É claro que você consegue distinguir, ainda que você possa ser preguiçoso e só querer assistir série, a diferença entre um e outro. E por que você consegue perceber que há uma diferença entre esses dois prazeres? Por um motivo simples. Porque esses prazeres mais elevados, eles não dizem respeito ao fato de que nós os preferimos. Por exemplo, não é porque a gente gosta muito de assistir Big Brother que esse prazer é o mais elevado. Na verdade, o prazer vai ser mais elevado porque ele diz respeito à faculdade do ser humano que é mais elevada, que faz com que o ser humano se torne mais humano. Então, ainda que ler a Eneida seja muito mais difícil do que assistir TV, o prazer que a Eneida pode te proporcionar será muito mais elevado, que diz respeito à faculdade racional do homem, que o torna mais homem, mais ser humano. Então não tem jeito. É claro que há prazeres mais elevados, ainda que você possa ter preguiça de alcançá-los, mas eles são mais elevados porque eles são neles mesmos melhores. Eles invocam as nossas faculdades, que são superiores. Então, com essas pequenas mudanças na perspectiva, você percebe que o utilitarismo que o Mill defende, ele é um pouquinho mais sofisticado. Ele consegue fugir de certas críticas que normalmente são colocadas naquela perspectiva do Bentham, por exemplo. Ele consegue fazer, por exemplo, com que a ideia de liberdade individual esteja de acordo com a ideia de utilidade. É só pensar a longo prazo. Ainda assim, é evidente, e isso é o que vai acontecer em todas as teorias éticas, sempre vai ter alguns buracos. Mas essa é a graça em ética. A gente vai aqui discutir várias posições a respeito de qual é a ação correta, mas eu não tenho como te dizer, ó, essa aqui é a de hoje, presta atenção. Essa é a teoria certa, é essa que devemos seguir. Não dá. Todas as teorias aqui têm boas respostas para uma parte dos problemas, mas deixem em aberto outros. Por exemplo, apesar do esforço do Mill aqui para dar conta de direitos individuais, o fato é que a ideia de direitos humanos não se encaixa muito bem nessa perspectiva. Ainda assim, a gente se vale muitas vezes de explicações utilitaristas para resolver problemas que a gente encontra na nossa vida. Essa é a graça, você vai ter que pesar os argumentos e ver qual te parece mais forte, qual te parece sustentar melhor. Então, hoje a gente encerra por aqui essa aula sobre utilitarismo e na próxima aula a gente vai discutir outra visão muito interessante. Será que a gente realmente é dono da gente mesmo? Mas isso só no próximo vídeo. Até lá!